Vou botar... Calma, gente. Já está gravando agora, Nelder, fique à vontade. Né? Eu quero agradecer a vocês, né, vocês estarem aqui me ouvindo, o convite, e o objetivo disso aqui, né, por que eu escolhi esse título meio esotérico, né, Reflexões sobre hematofagia. É que eu quero contar uma história, e no meio dessa história, eu quero colocar coisas que eu já pensei, que continuam como hipótese, coisas que a gente já fez, coisas que alguém já publicou, e juntar tudo isso. Está tendo um barulhinho, eu não sei se... Bom, então juntar tudo isso, né, e fazer essa palestra em cima dessas coisas que eu vou tentar juntar aqui. Né? Então, vamos lá. Como o Logulo falou, né, eu sou da UFMG, do Laboratório de Fisiologia de Insetos Hematófagos, do Departamento de Parasitologia. Bom, então eu queria começar uma coisa como essas, falando, então, quem são os objetos da nossa reflexão. Isso vai ser importante no final desse processo, porque eu vou usar isso como puxada para coisas que eu quero falar. Então, vamos lá. Então, então quem são esses artrópodes que são objetos dessa nossa reflexão hoje? Né? Nós temos aqui, então, animais bilatérios do grupo Ecdysozoa, né, que fazem muda para poder se desenvolver, crescer. Os artrópodes estão dentro desse grupo. É interessante que, como curiosidade, quem que são os grupos irmãos dessa turma aqui? São os nematóides, por exemplo, são parentes aqui, pertencem a esse grupo. Né? Então, é um grupo irmão de artrópodes, que eles fazem muda, e essa muda é através de equidizona, né, ou hormônios semelhantes à equidizona. Então, eles têm muita coisa em comum. Bom, mas voltando aqui para o nosso grupo da palestra de hoje, né, que nós vamos focalizar em artrópodes. Então, nós temos aqui nos carrapatos e, dentro dos insetos, algumas ordens que eu quero falar um pouquinho sobre eles. Né? Uma coisa interessante aqui, e importante, é que a adaptação à hematofagia surgiu independentemente em cada grupo. E mesmo dentro de um grupo, por exemplo, de díptero, ela surgiu várias vezes. Bom, vamos lá. Então, está aqui. Carrapatos, aqui tem duas famílias, mas, na verdade, os carrapatos têm três famílias, uma terceira família, que não me lembro o nome agora, esqueci, tem uma espécie só, né? Essas outras aqui, então, vão ter muitas espécies, os Ixodide e os Argazide. E Ixodide fica no hospedeiro, enquanto ele está comendo, os Argazides, eles comem e vão embora, né? Muito mais semelhante aos insetos que não ficam lá agarradinhos. Bom, aqui nós temos os hemípteros, né? Os barbeiros e os percevejos de campo. As pulgas fazendo parte desse grupo, tem várias famílias, né? Eu pus somente duas aqui. É o bicho do pé, né? O bicho do pé é pulga. Os piolhos, aqui tem dois piolhos que são humanos, né? Que são parasitas de seres humanos. Então, família Pediculida, Ptilide, né? E há muitas outras espécies que parasitam outros vertebrados. Uma coisa que pouca gente sabe é que tem mariposas que são hematófagos. Então, dentro dos lepidópteros, nós vamos encontrar hematófagos também. No caso dessas mariposas, elas vivem naquelas florestas tropicais na Ásia. Bom, e finalmente aqui, né, eu quero chamar bastante atenção. Por que eu pus esse aqui por último? Porque cá nos dípteros nós temos, olha só como é que ficou complicado esse slide, cheio de famílias hematófagas. Os dípteros são divididos atualmente em duas subordens. Essa subordem hematófila está meio caindo em desuso, porque ela não é monofilética, então tem gente que não gosta de levá-la em conta, né, por não ser monofilética, chama esse grupo aqui de low díptero. Mas eu gosto de usar, então vou chamar de nematócete. Então, os nematócetos e os braquíceos. Os braquíceos são as moscas, do modo geral. Nematócetos seriam aqueles dípteros com antenas que têm vários segmentos, mais de 6 segmentos,
e são geralmente mais magrinhos do que as moscas, que são parrudinhas, com antenas curtinhas. Bom, cá entre os nematócidos, nós temos 5 famílias de hematófagos. Os mosquitos, né, cá em Culicida. Cá em psicóide, nós vamos ter os flebotomíneos. Na família Simuliidae, vamos ter os borrachudos. Em Ceratopogonidae, nós vamos ter os maruins, né, dos menorzinhos que tem. Tem uma família que é muito esquisita, que é a Coredrelidae, que é uma família onde tem hematófagos que comem sangue de anfíbio. Né? Eu não tenho uma fotografia deles aqui para colocar. Cá em Brachycera, eu pus 3 famílias, eu não me lembro se tem mais alguma, posso ter me enganado, mas pelo menos 3 famílias de moscas são hematófagas. Tem moscas hematófagas em Tabanidae, Mucidae e Pulbocidae, né? Não dá para ver muito bem aqui, mas aqui tem uma mosquinha aí, Pulbocidae, de pombo, né? Um parasita de pombo. Então, reparem bem, eu quero chamar a atenção aqui para entre os nematócidos. Reparem bem como tem 5 famílias de insetos hematófagos dentro de nematócidos, com a hematofagia surgindo independentemente em cada uma delas. Né? Isso me faz pensar uma coisa que eu quero começar tratando dessa parte, dessa reflexão sobre isso aqui. Parece que em nematócidos, né, entre os dípteros, mas em particular nematócidos, né, há uma certa facilidade de aparecer grupos hematófagos. É como se tivesse assim uma grande facilidade de aparecer hematofagia. E as primeiras coisas que eu vou falar estão relacionadas com isso. Né? Tem umas coisas que a gente começou a falar aqui, a estudar. Aqui, só para continuar isso aqui, né, tem uma família chamada Chironomidae, que pertence aos nematócidos também, né, que só atualmente não tem nenhum inseto hematófago dentro de Chironomidae, mas descobriram fósseis que pareciam ser hematófagos. Então, reparem bem, seriam 6 famílias que já tiveram em alguma época, reforçando mais ainda aquela ideia de que parece haver uma certa facilidade dentro desse grupo, dentro dessa subordem, de aparecer hematofagia. Bom, o que a gente tem feito atualmente em relação a isso? Né? Tem um estudante chamado Lucas, que é meu aluno, está terminando o mestrado, está parado por causa da pandemia, em que a gente começou a estudar um insetozinho que não é hematófago, e ele é da família Psicódida, que é a mesma família dos flebotomíneos. É aquele insetozinho de banheiro, que a gente joga água nele e não molha, né? Que aqui está uma fotografia dele, chama Collimia albipunctata. A pergunta que a gente queria responder é o quão semelhantes são os nematócidos entre si, a parte de fisiologia de intestino e o que isso teria a ver com a hematofagia, essa semelhança. Então, estudando essas coisas, o que a gente já andou... Tem mais coisas que eu não pus aqui, mas eu fixei nessas aqui que já estão mais prontas. Então, uma coisa que a gente viu, eles têm o mesmo pH básico intestinal, e o pH é pH 6. Tá certo? Então, os nematócidos hematófagos têm pH 6. Né? Por exemplo, mosquitos, flebotomíneos têm o pH 6 quando estão comendo açúcar. Quando come sangue, a parte onde fica o sangue, o pH sobe para poder facilitar a ação das proteases, que funcionam bem em pH mais alto. Mas o intestino do inseto que não comeu sangue é pH 6. Clogmia também é pH 6. Uma coisa interessante também, quando um inseto desse hematófago, né, recebe proteínas no intestino, o que acontece com essas, se forem fêmeas? Ocorre a alcalinização desse intestino. Recebeu proteína, e não importa qual é a proteína, uma coisa muito maluca, não importa a proteína, você dá soro, alcaliniza, mas você fala, bom, mas soro é do sangue, é o que eles costumam comer. Mas você dá lisozima de ovo, alcaliniza. Você dá uma proteína do leite, a caseína, alcaliniza.
né? Mas e só fêmeas é que alcalinizam. Os machos não sofrem alcalinização quando comem proteína, tá certo? O intestino de clogmia funciona do mesmo jeito, né? Se você pega hormônio com Lutzomiopalpus, o exemplo de Longipalpus, que é mais visível em Longipalpus, esse efeito. Então, se você pega uma fêmea que comeu sangue, você pega a hemolinfa dessa fêmea e você coloca no intestino de uma fêmea que está dissecado e que não comeu sangue, se pinga essa hemolinfa lá, o intestino sofre alcalinização. Os machos não sofrem alcalinização quando é algo específico de fêmea. E se você pega a hemolinfa de Longipalpus e coloca no intestino da clogmia, se for fêmea, sofre alcalinização. Se for macho, não sofre alcalinização. Então, essa parte do pH, dizem que a fisiologia básica do intestino deles é muito semelhante. A gente acha que, de um modo geral, né, são poucas espécies estudadas, mas que tudo indica que deve ter um pano de fundo muito semelhante entre eles. E que essa grande semelhança, né, inclusive em relação às coisas que seriam interessantes se eles fossem hematófagos, estão lá acontecendo, né? Então, outra coisa muito interessante que a gente vê lá no meio do caminho, né, com relação à atividade de tripsina. Se você pega um intestino de Lutzomia ou de Aedes, você que não comeu sangue, só comeu o intestino, lava o conteúdo, você vai medir uma pequena quantidade de tripsina que está sendo produzida o tempo todo ali. Se um desses hematófagos come sangue, aí começa a produção muito grande de uma outra tripsina, né, uma tripsina digestiva, que começa a ser produzida em grande quantidade. Tá certo? Então, esse é o pano de fundo que havia, isso já é uma coisa mais ou menos bem conhecida, né, dependendo da espécie, até bastante conhecida. Né? Quando a gente fez o ensaio em clogmia, né, o que a gente viu? Clogmia, já vou usar aqui só esse pedaço do gráfico e esse pedaço aqui com soro inativado, para ficar mais fácil. Então, quando o clogmia ingere, está em jejum, né, ele possui essa mesma atividade, não é pequenininha, tem atividade de tripsina lá no intestino, como os outros também têm. Só que quando come proteína, cadê a seta? Quando come proteína, essa atividade cai. Isso aqui não é um artefato, como a gente chegou a pensar no início, mas não é algo que se repete sistematicamente. Aí eu perguntaria, mas o que isso tem a ver, então, com o que a gente estava falando aqui sobre pré-adaptação ou facilidade a se tornar hematófago, pré-adaptação à hematofagia, né? Aí a gente chegou a pensar na seguinte possibilidade. O que deve acontecer nos hematófagos? É que essa proteína, essa tripsina que é produzida no inseto que não se alimentou de sangue, né, que está lá em baixa atividade, essa, quando ele come sangue, cai e a outra digestiva é ligada e ela é produzida em grande quantidade. Tá certo? O que está acontecendo aqui que a gente está vendo? Nós estamos vendo a queda dessa, só que a outra não é ligada. A que seria digestiva, que serviria para digerir sangue, ela não sofre esse processo de ativação da transcrição. Tá certo? Aí vem a pergunta, clogmia tem outras, pelo menos genes de outras tripsinas? Tem. Só que a coisa está parada por aí. O que a gente acha é que ele não desenvolveu, porque não precisa, né, o processo de ligar a tripsina digestiva. Então, é aquela coisa, o que deve acontecer nessas outras espécies que são hematófagas, que deve ter atividade daquilo que seria, não posso falar constitutiva porque está caindo, né? Mas aquela tripsina que é produzida em pequena quantidade no inseto em jejum. Ela deve cair e a outra ligar, né? Aqui ela cai e não sofre, e a que seria digestiva não é ligada. É uma coisa assim, interessante. E como os genes estão lá no genoma, né? E a gente
acha que é uma questão simplesmente assim de ter um processo, né, de ligar esse gene. Alguma coisa de regulação gênica, de expressão gênica, está faltando para ele parecer hematófago. Se ele conseguisse fazer isso, não deve ser muito difícil, já que os genes estão lá, ele ficaria ainda mais parecido com o hematófago. Essa última parte aqui está mais hipotética, mas esses que eu falei primeiro, né, com relação ao pH, isso aí é uma coisa já não está publicada, mas já não há dúvida quanto a isso. Da tripsina fica essa parte hipotética. A gente está tentando relacionar esses genes que ele tem com sequências dos que são digestivos e não digestivos, mas ainda não deu para chegar numa conclusão legal, né? Vamos ver como é que isso aí vai prosseguir, né? É um negócio que está ficando interessante, na minha opinião. Bom, mudando agora um pouco, vamos falar sobre o que as espécies hematófagas, como que elas se alimentam. Então, a gente tem aqui um grupo de insetos que só comem sangue. Então, um exemplo disso é carrapato, inseto, né? Carrapato não é inseto, tem de artrópodes que só comem sangue. Carrapato, os triatomíneos, né? Pulgas, só comem sangue. Eles são exclusivamente hematófagos, os machos são hematófagos, as fêmeas são hematófagas. Dentro dos nematóceros, os dípteros nematóceros, o padrão é esse que está aqui dentro do retângulo grande. Então, machos e fêmeas se alimentam basicamente de coisas açucaradas, que eles obtêm, né, líquidos açucarados, como néctar de flores, né, seiva de planta. Alguns insetos picam planta para chupar seiva. Por exemplo, flebotomínio faz isso, mosquito faz isso. Secreções açucaradas de outros insetos, como afídeos, uns são os pulgões. Então, eles comem isso no dia a dia. As fêmeas, e só as fêmeas, então, para poder desenvolver os ovários, né, e os óvulos do ovário, então elas vão, então, para ter um ciclo gonotrófico, elas precisam se alimentar de sangue. Então, esse é o quadro que a gente tem ali, né? Muito bem. Quero chamar a atenção também, antes da gente passar para uma coisa mais reflexiva, né, as maneiras de se fazer hematofagia. As duas maneiras, eu diria assim, as maneiras extremas de fazer hematofagia, né? Então, aqui está um modo de fazer hematofagia que chama telmofagia e o outro solenofagia. Telmofagia tem algumas coisas bastante assim primitivas, que a gente poderia dizer, né? O que caracteriza a telmofagia? Geralmente são insetos que têm peças bucais curtas, bastante rígidas, e na hora que esses insetos picam, eles, como não conseguem ficar procurando vaso sanguíneo debaixo da pele, o que eles fazem? Eles usam essas peças bucais para dilacerar o local picado. Então, eles não vão procurar vasos, eles vão arrebentando os tecidos aqui embaixo do epitélio e fazem um poço de onde eles vão depois chupar o sangue, mas junto com o sangue, restos desse material que estava fora dos vasos sanguíneos acabam sendo ingeridos também. Eu quero chamar bastante atenção para isso. Então, a telmofagia permite ingerir não só sangue, mas coisas que estavam fora dos vasos na região picada. Tá bom? Então, vamos gravar isso. São insetos que têm peças bucais mais primitivas, mais curtas e rígidas. O oposto é a solenofagia. Um exemplo clássico de solenofagia, talvez mais perfeito que tem, é a de um triatomíneo. Então, os triatomíneos, de um modo geral, eles têm peças bucais muito delicadas e flexíveis e compridas, relativamente compridas, de modo que elas podem penetrar no epitélio, chegar no tecido conjuntivo e procurar um vaso sanguíneo, uma vênula ou arteríola. Nenhum inseto vai comer em capilar, porque capilar passa muito pouco sangue. Então, vai procurar uma vênula ou arteríola, né, e canulando esses vasos sanguíneos, vão poder, então, se alimentar de sangue purinho. Reparem bem, não vai ter mistura de material advindo do local picado, como ocorre aqui na telmofagia, né? Muito bem. Então, levando em conta o que eu falei agora há pouco, e isso aqui, né, nós temos aqui, então, antes eu quero falar nisso,
Há aquelas espécies em que ficam no meio do caminho, não é uma solenofagia tão pura como de um barbeiro, e não é pteumofagia. Então, mosquitos, eles são mais solenofágicos do que pteumofágicos, mas a gente pode chamar de dizer que eles fazem solenofagia, mas não é perfeita, como a de um barbeiro. Uma pulga, um piolho também, a gente poderia situar aqui mais perto da pteumofagia e em contraposição com a pteumofagia. Quem faria pteumofagia daqueles insetos que eu falei no início? Os flebotomíneos, os simbolitos, os ceratopogonites, os tabanites e os carrapatos. Só que carrapato faz uma pteumofagia que é uma mistura de pteumofagia mecânica com química, né? Talvez o principal aqui no carrapato seja a pteumofagia química, isto é, a saliva do carrapato vai fazer o pulpo. Não é tanto o movimento mecânico das peças bucais dilacerando o local picado. Então, o carrapato faz isso, tem espécies de carrapato que fazem isso assim, em questão de minutos. A gente vê, tem um trabalho no nosso laboratório, que tem um filme, em que a gente vê a formação, é um argazídeo, né, uma daquelas famílias de carrapato que eu mostrei, a gente vê aparecer o pulpo pteumofágico ao longo de poucos minutos de alimentação na orelha do camundongo, né? Então, isso é bastante, assim, é fora do padrão, porque esses outros aqui, né, que são insetos, eles fazem uma pteumofagia mais clássica, onde a parte mecânica é quem é mais importante, né? Então, a movimentação das peças bucais, dilacerando o local da picada. Bom, vamos falar... Opa, pode? Nelder. Claro. Primeiro, mil desculpas por ter me atrasado aqui. Tive uma emergência hidráulica aqui em casa, e aí perdi a hora aqui. Não me preocupa com isso, não. Estava ficando atrasado aqui, que começou a vazar água. Mas o que você chama de químico? É o quê? Ele vai... são proteases que vai dilacerando o vaso? Não deve, assim, não há muita informação sobre são proteínas da saliva, são coisas que estão na saliva. Então, eu diria que é enzimático. Agora, por quê? Foi até bom você ter falado nisso. Passar a falar aqui uma coisa que talvez eu deixasse para depois, mas eu acho que agora vai caber bem. Protease dói. Por que o pessoal sabe que protease dói? Né? Se você faz debridamento de feridas, houve uma época que o pessoal andou estudando, já tem muitos anos isso, andou estudando a possibilidade de usar enzima, tipo tripsina e coisas assim, para fazer debridamento de feridas que estavam complicadas de sarar. Em vez de fazer debridamento cirúrgico ou por larvas de mosca, né? Terapia larval, eles começaram a fazer debridamento com enzima, fazer uma pasta para cobrir a ferida lá, contendo a enzima, tripsina, por exemplo. E qual que era o inconveniente? Funcionava. Qual que era o inconveniente? Dor. Doía que os caras não aguentavam ficar com aquilo. Então, pararam de usar, ninguém mais fala nisso, né? Então, dizer que vai ter protease simplesmente lá destruindo as coisas é meio complicado. Mas o que a gente vê é que tem coisas na saliva que desmontam o tecido conjuntivo ali. Então, estou atuando ali, deve ser uma coisa suave, porque não é interesse do carrapato produzir dor, né? Então, eu não diria que é algo digestivo, no sentido de uma protease digestiva atuando no local, mas que vão ter moléculas mais sutis que vão fazer o trabalho de escavar o buraco. Tá? E isso acontece, é impressionante. No Ornithodorus rostratus, que é um argazídeo, um carrapato argazídeo, a gente vê em questão de minutos. Assim, acho que não demora 10 minutos, você tem aquele buracão lá, que enche de sangue. E acaba sendo uma pteumofagia mais eficiente do que a pteumofagia dos insetos. Porque o pool que isso aqui consegue formar é maior. Tá? Esses outros aqui também são menores, né? O flebotomínio é muito pequenininho, o ceratopogoni já é quase invisível para quem enxerga bem como eu. Então, a gente vê um pontinho
ali e dói para burro. Picada termofágica, seta do carrapato, essas aqui provocam muita dor, né? A picada de um flebotomínio a gente sente bastante. Um tambanídeo, uma mutuca picando a gente, dói para burro. Um cetonídeo, eu acho que dói até mais que flebotomínio, apesar de ser menor. Simulídeo também dói muito, né? Borrachudo. Então são picadas bem dolorosas por causa do processo que eles... Então, não é a peça bucal? É peça bucal, é porque na hora é imediato, né? É mecânico. Aqui que está de azul é algo bem mecânico, tá? Não estou descartando possibilidade de alguma molécula salivar fazer alguma coisa. Por exemplo, flebotomínio tem uma hialuronidase na saliva. Então, isso aí ajuda a escavar lá um pouco, né? Mas assim, algo proteolítico não tem. Tá? Proteolítico clássico não tem. Pode ter alguma protease bem daquelas que fazem coisas muito específicas para não ficar destruindo coisas que provocariam dor. Então, evoluiu para... A saliva de um inseto hematófago, ela evolui para não atacar como uma protease atacaria, provocando dor. Se você pega um inseto que é predador, pode ser um barbeiro predador. A picada de um barbeiro predador, não é comum ele fazer isso, mas se você tentar, dói violentamente. Se você senta em cima de um ou encosta indevidamente, ele acaba picando, né? Provoca muita dor no local, por conta das proteases digestivas, não só proteases, enzimas digestivas, de modo geral. Então, posso fazer um comentário, Nelder? Pode sim, por favor. Lucas. Que saliva de carrapato que a gente vê tem muita metaloprotease. Tipo, enzimas do tipo tripsina são muito escassas na saliva. Mas uma coisa que é interessante... Essas metaloproteases, elas devem estar muito associadas a só pegar alvos mais... Não ficar digerindo algo muito inespecífico como a tripsina. Deve ser mais assim, matriz. E você comentou da tripsina, porque a tripsina é sabida que ela ativa PAR2 e isso leva a uma resposta de dor e inflamação neurogênica também. Mas uma coisa interessante que eu estava até discutindo com o pessoal hoje, tem um paper da década de 60, eu acho que eles tratam camundongo com gás mostarda, se eu não me engano, que acaba depletando o neutrófilo do camundongo. E aqueles animais tratados com gás mostarda, eles não conseguem desenvolver o feed inside. Então parece que tem uma sinergia que pode ser entre a saliva do carrapato, eu pensaria tipo, nessas metaloproteases, mas parece também que os neutrófilos que são atraídos para o feed inside podem ajudar a fazer aquela destruição da matriz acessoral. É um paper super antigo. Mas veja assim, bem, acho que será que isso acontece em minutos? Não, aí seria outra coisa, que você está comentando do ornitodorus com minutos. outros ixodídeos. Minutos. Assim, o Termione deve lembrar, porque tem um paper do Jack, antes do Termione, ele mostra com ornitodorus brasiliensis. O bicho causa uma lesão assim, que é necrótica, que no meu ponto de vista, tipo, o ornitodorus brasiliensis está mais entre o meio de ser um carrapato e uma aranha, sabe? Ele causa uma toxicose, causa febre, é super interessante. E tem a ver, porque eu estava até discutindo hoje com o pessoal que trabalha aqui com ornitodorus hirnsheim, que transmite a borrelia que causa relapsing fever. E quando compara ixodes com ornitodorus, a borrelia que o ixodes transmite, ela demora 48 horas para ser transmitida, é inoculada na pele e precisa de um tempo até se disseminar pelo organismo. E o ornitodorus, ela já está na glândula salivar, então ela é transmitida com alguns minutos depois que o carrapato se alimenta, e ela se espalha super fácil. Então, nós estávamos até discutindo isso, será que o modo que a feeding cavity é formada tem algum impacto também na disseminação das diferentes borrelias que esses carrapatos transmitem? Só deixa há muito mistério nessa saliva. Diferente, Ju? Eu completar um pouquinho que o Lucas levantou a bola, e esse ornitodorus brasiliense dói para burro. Pessoas que foram, que nem aqueles outros carrapatos africanos, ele causa paralisia. Né? Então, o Zé Marcos uma vez comparou esse tipo de carrapato
como o cirurgião sádico que só usa curare. Não anestesia, só curare. Essas coisas são, isso é meio atípico, né? Assim, o padrão mais assim, eles não querem, eles querem minimizar a dor, né? Então, em saliva tem já descrito para triatoma em festas. Isso aqui é uma ninfa de triatoma em festas. Eu sei porque eu fotografei. Exato. Os carrapatos também tem anestésico. A da bradicinina tem anestésico. Mas esses outros vão pela outra via. Paralisa e aí não se incomoda com a resolve de uma outra maneira, né? Uma maneira drástica, né? Bom, voltando aqui, né? Eu quero pegar agora tema e desenvolver em cima de um flebotomia, né? Então, aqui a gente está vendo, quero falar sobre a teomofagia do flebotomínio. Aqui uma lâmina de flebotomínio fêmea, a gente vê as peças bucais, tem 7 peças bucais aqui. Essa peça aqui é a única que não entra no hospedeiro, todas as outras 6 estão juntinhas aqui. E isso é muito pequenininho. Se você pensar que um flebotomínio tem uns 2 a 3 milímetros, né? O tamanho disso aqui é mínimo. E é rígido, bastante lacerativo aqui na ponta. Né? Então, quando eles inserem as peças bucais, eles vão dilacerando com movimentos, vai e vem, dilacera o local da picada. Isso aqui é um dedo, logo, o flebotomia estava picando meu dedo, ele acabou de picar, eu fotografei, a gente vê, então, solta essa gotinha aqui. Logo depois de limpado isso aqui, começa a espalhar, né, a vasodilatação enorme que acontece e é persistente por dias, né, no local da picada. Bom, e é uma picada relativamente dolorosa, se bem que eu acho que a picada do maruim é mais dolorosa. A picada do mutuca, por causa do tamanho dela, é mais dolorosa. Bom, no caso do Rhodnius, né, vocês estão vendo aqui um Rhodnius picando, essa parte toda aqui não entra dentro da gente, quem entra é essa coisa aqui bem flexível e bem fininha, né, que a gente vê aqui, então, um corte transversal, onde aqui tem o canal salivar, que é o canal por onde passa o sangue. Dá para ver, eu não sei se dá para ver aí, mas aqui tem, por alguma coisa que eu fiz aqui nessa fotografia, o barbeirinho expôs, então, aquela parte da peça bucal que estaria dentro da pele, que ele usa, então, para procurar os vasos sanguíneos, né? Então, aqui tem 2 mandíbulas, 2 maxilas, e umas apoiam na pele, as outras entram e ficam lá procurando, então, o vaso sanguíneo. Bom, dito isso, né, vem a pergunta uma das perguntas da nossa reflexão de hoje, né? Existe alguma relação entre a maneira de picar, né, de fazer a hematofagia, e o tipo de parasito que pode ser transmitido? Então, existe alguma correlação entre teomofagia ou solenofagia, o tipo de parasito que o vetor pode transmitir? Né? A minha resposta para isso aí é sim. Então, vamos pensar nisso aqui. Né? Realmente pode existir uma relação íntima entre o tipo de picada, né, de hematofagia, e a capacidade de infectar um parasito infectar um dado vetor com um parasito. Né? Eu coloquei como exemplo o exemplo de leishmania e o exemplo aqui de Trypanosoma cruzi. No caso de leishmania, nós temos os flebotomínios como vetores e aqui os barbeiros. Né? Então, vamos pegar aqui com a leishmania primeiro. Onde que o patógeno que vai ser, então, transmitido para o inseto vetor está no hospedeiro? Tá certo? Não é incomum você achar pessoas que acham que leishmania está lá circulando sangue, nadando no sangue dentro de algum acrófico. Não. A esmagadora maioria das leishmanias, né, no caso as formas amastigotas que estão lá no hospedeiro mamífero, elas estão dentro de macrófagos que estão, por exemplo, na pele. Mesmo se for leishmaniose visceral, vai estar lá nas vísceras, mas tem que ter na pele. E tem muita na pele. Se for um reservatório, como um cão, por exemplo, vai ter muita leishmania na pele. Na pele onde? Dentro de vaso sanguíneo? Não, fora de vaso sanguíneo. Tá certo? Então, tem os capilares, os vasos maiores, como vênios, arterinas, passando por ali, e os macrófagos lá na pele,
ali do lado, né, dos vasos. Então, quando um flebotomínio faz pteumofagia, o que ele faz? Ele dilacera o local picado e ele vai, então, ingerir, junto com o sangue, que vai extravasar para dentro do pulmão, ele vai poder ingerir aqueles restos celulares, restos de tecido conjuntivo que estão ali no local picado, porque aquilo foi dilacerado. E é por isso, então, que eles acabam ingerindo o parasito e se infectando com esse parasito. Se um flebotomínio não picasse contra a hemofagia, eles não seriam bons vetores. Eles seriam maus vetores. Por quê? Porque a leishmania não está lá no sangue. Não estou dizendo que leishmania nunca passa pelo sangue. Pode passar, mas é muito raro, é muito pouco. Ninguém tira sangue de alguém que está com leishmaniose, ou algum animal com leishmaniose, para procurar parasito. Tira o sangue para procurar anticorpo contra a leishmania. Porque não vai achar parasito no sangue. Se ficar fazendo lâmina, só se for, por exemplo, um cão super infectado, pode acontecer de você achar. Mas não é normal. Já o contrário acontece aqui. Onde que o Trypanosoma cruzi, a forma infectante que vai poder se desenvolver no barbeiro, vive lá no sangue. Então, um barbeiro que come sangue purinho, ele pode se infectar com Trypanosoma e pode depois transmitir a doença de Chagas. Porque aqui ele consegue comer o parasito, só comendo sangue do jeito que ele come lá pela solenofagia. Bom, o que é necessário para o sucesso da hematofagia? É uma coisa que todo mundo está cansado de saber, né? Mas eu quero detalhar uns pontos em relação a isso aqui, que me parece assim que é bastante interessante. Então, eu dividi as proteínas das salivares, né, em dois tipos básicos. Aquelas proteínas que são essenciais, que fazem as funções básicas, que devem estar presentes em qualquer saliva de um hematófago, né? E as outras, que eu chamei de secundárias. Então, está aqui. Né? As funções básicas são você contrapor-se a saliva se contrapor à hemostasia. Então, vai ter vasodilatador, vai ter alguma coisa que impeça a agregação plaquetária, vai ter anticoagulante, vai estar tudo ali. Em princípio, se um inseto, né, um carrapato, um inseto, vamos falar de inseto que fica mais fácil aqui. Né? Se o inseto tem essas três funções, ele consegue comer sangue. Isso aqui é uma coisa assim que não é tão difícil de compreender. Tem esses três fatores, vai comer. Tá certo? Mas acontece que na saliva de qualquer um que você comece a estudar, qualquer um inseto desse hematófago que você comece a estudar, você vai achar muito mais coisa além dessas três atividades. Tá certo? Então são as moléculas que eu chamei de moléculas auxiliares da hematofagia. Então, elas não têm aquela função lá de ponta, onde precisa acontecer aquelas coisas para ocorrer hematofagia, principalmente se for pteumofagia. Por que pteumofagia é tão drástico a necessidade na pteumofagia desses fatores? Porque na pteumofagia, como ocorre dilaceração do tecido, você expõe colágeno, você expõe fator tecidual, tudo isso aí são coisas que ativam violentamente a agregação plaquetária e coagulação sanguínea. Então, se eles não forem muito eficientes nesse processo de bloquear isso aqui, eles não vão comer. Além do mais, eles não têm uma ação mecânica de dilaceração do local, né? E ação mecânica promove vasoconstrição. Quando você machuca, a primeira coisa que acontece é vasoconstrição, porque machucou, porque houve uma coisa mecânica ali. Né? Logo depois vem a agregação plaquetária e a coagulação, que é a mais lenta de todas. Bom, então, nós temos essas moléculas auxiliares que estão presentes também. E basta procurar, você vai achar essas moléculas, que eu chamei aqui de auxiliares. Vai ter moléculas com função anestésica, aí vai ter várias coisas que podem acontecer. Né? Vai ter o anestésico direto lá, que pode chegar no nervo e, por exemplo, inibir um canal de cálcio, impedindo, então, que o impulso nervoso
seja transmitido, ou pode fazer uma coisa mais indireta, como alguém, eu não sei quem falou, não sei se foi o Ita, não é? Se você destruir aquelas moléculas que podem gerar inflamação e dor, né? Você, de certa forma, está tendo aí uma função anestésica. Né? Tem moléculas com função na formação do poço termofágico. Formação aqui ficou mal colocado. Eu queria dar aqui o exemplo de um flebotomínio. Há coisas na saliva, moléculas na saliva, que forram o poço termofágico, fazem uma espécie de forro, como se tivesse pintado a parede do poço termofágico com essas proteínas. Então, serve para isolar, então, o sangue que está extravasando de dentro dos vasos para aquele buraco, né? Para que esse sangue encoste menos, por exemplo, no colágeno, que está ali exposto no tecido conjuntivo, se não estaria exposto se não fosse essa pintura com moléculas salivares ali. Né? Vai ter moléculas com função anti-inflamatória e vai ter algumas delas, uma boa quantidade, variedade, né? Que são imunomoduladores. Isso aqui é uma questão de procurar. Se você procurar em saliva de hematófago, você necessariamente acaba encontrando várias moléculas que vão atuar sobre o sistema imune, fazendo imunomodulação. Geralmente, eles vão inibir coisas. Né? Aí vem uma pergunta, né? Por que, então, que existem essas moléculas que eu chamei, né, de moléculas auxiliares, que fazem essas coisas, em especial essas imunomoduladoras? Por que existe nesses hematófagos saliva contendo isso? A nossa hipótese, que a gente hipotetizou e a gente começou a estudar para ter uma resposta sobre isso, né, é que esses moduladores do sistema imune provavelmente evoluíram para evitar ou pelo menos retardar a resposta imune contra proteínas salivares. Né? Se você tivesse só essas moléculas que atuam aqui, ao nível das funções básicas, se houver uma resposta imune contra elas, na primeira vez que um animal é picado, não vai ter resposta imune. Então, o vetor vai comer muito bem. Na segunda vez, provavelmente ainda vai comer muito bem. Mas vai chegar um momento que, se tiver resposta contra essas funções, vai começar a atrapalhar a alimentação naquele animal. Eles vão ter que trocar a espécie de vetor aí, vai ter que trocar de animal, porque esse aí não serve, porque ele já desenvolveu. Então, é interesse do inseto retardar ao máximo uma resposta imune contra as proteínas salivares, para que elas continuem funcionando o mais tempo possível no animal, né? Em especial as que fazem a função básica. Então, essa hipótese é a hipótese de proteção de proteínas salivares, para que não haja anticorpos capazes de inativar essas atividades. Né? Então, preservar a função vasodilatadora, preservar a função antiagregante de plaquetas e anticoagulante. Basicamente, se ele conseguir preservar essas aqui, ele vai continuar podendo comer. Né? Um exemplo clássico aqui, né, que eu peguei, isso é um grupo lá da Bahia, que publicou esse trabalho em 2006. Eu quero mostrar isso acontecendo. Tá bom? Então, um exemplo em Leucemia longipalpis, aqui são canídeos. Os cães e esse Cerdócio todos aqui é uma raposinha aqui da América do Sul. Então, um canídeo também. O que eles fizeram? Eles, antes de falar no experimento, deixa eu fazer uma consideração aqui sobre a saliva de Leucemia longipalpis. A saliva de Leucemia longipalpis possui 34 proteínas principais. Então, eles têm outras proteínas que não são principais, estão lá em baixa concentração, mas tem 34 que são as principais, estão em maior concentração. Né? Então, vamos ver, tendo isso, 34 proteínas. Né? E o que acontece quando você pega a saliva de um flebotomínio, ou de alguns flebotomínios, faz uma eletroforese, você separa elas, então, faz um blote usando soro de animais, no caso aqui, usou soro de animais, que foram expostos a picadas de flebotomínio. Cães de área endêmica, raposas de área endêmica, e também cães de área que não é endêmica, e
de rapaziada, quer dizer, então eles não são picados por flebotomídeos nessas áreas. Muito bem. Então, se a gente vê o resultado que eles obtiveram, então fizeram eletroforese e fizeram um blotting com o soro desses animais. Vejam só, tem 34 proteínas principais. Olha só o número de proteínas reconhecidas. Né? Eu diria que no máximo, aqui espremendo, dá para ver seis bandas. Né? Das 34, só 6 foram reconhecidas aqui. Quando é de área não endêmica, não reconhece nenhuma. Né? E as raposinhas de área endêmica? Só reconheceram uma banda, eu não consigo ver mais nada. Tá certo? Então, a saliva, houve reconhecimento da saliva? Houve. Só que, das 34 proteínas, uma ou poucas proteínas são realmente reconhecidas. A maioria das proteínas estão invisíveis ao sistema imune, pelo menos no que diz respeito à produção de anticorpo. Significa que aquela ideia de que os imunomoduladores podem estar funcionando aqui, né, retardando ou dificultando essa resposta imune contra as proteínas salivares, pode ser que isso aí seja uma coisa real, que funciona também. Além disso, obviamente, uma proteína que não deveria ser reconhecida pelo sistema imune para não acontecer esse tipo de problema, ela tende a evoluir para ficar pouco imunogênica. Então, proteínas salivares, de um modo geral, elas são muito pouco imunogênicas. Há uma ou outra que acaba sendo imunogênica, mas, de um modo geral, elas não são imunogênicas. E é difícil você obter anticorpo contra elas. Né? Então, nós temos 2 componentes. Baixa imunogenicidade, que evoluiu para ter estruturas lá, pouco imunogênicas, além dos imunomoduladores que vão ajudando essas proteínas a continuarem sendo pouco imunogênicas. O Nelder, Oi. No front do gel, você sabe o que tem lá ou não? Não. Eles, até onde eu me lembro, eles não identificaram essas proteínas. Eles queriam ver assim, identificação se o cão foi picado ou não, só isso. Eles não estavam preocupando em quantas proteínas foram reconhecidas ou não. Né? Eu que estou fazendo essa avaliação, né, mostrando que pouca coisa é reconhecida, na verdade. Muito pouca coisa. Nelder, Oi. aqui é o Ita, tudo bom? Tudo bom, Ita? Esse trabalho, essas coisas que proteínas são pouco imunogênicas é bastante comum, né? A gente já tem isso em carrapato do nosso grupo e tal. Mas existem 2 tipos de proteínas, algumas que são pouco imunogênicas mesmos e outras são pouco imunogênicas só no contexto salivar. Algumas que quando você pega, purifica a proteína, inocula via seringa, né, ou emulsificada, ela se torna imunogênica. E outras, mesmo fazendo assim, ela não fica imunogênica. Tu sabe se essas aqui, eles testaram essa diferença? Eu não sei. Esses pesquisadores, eles não estavam preocupados em o que é imunogênico, o que não. Estavam simplesmente trabalhando em relação à epidemiologia de mostrar que se a população está sendo picada ou não. Entendi, o foco deles era outro. Era outro completamente. Eu simplesmente estou transferindo como modelo. É uma reflexão em cima desse resultado, porque ele condiz com o que eu estou propondo da existência dessas e muitas vezes ela não é imunogênica para uma espécie, para a espécie normal, ou hospedeiro natural, né? E é imunogênica para outros hospedeiros. Pode, inclusive, variar de indivíduo, né? Dentro de uma mesma espécie, porque nós temos um sistema imune, né? Que não é assim, tem gente que responde melhor para certo antígeno do que para outro, e assim vai. Né? Em pesquisa básica, isso é muito legal, porque tem umas variações muito diferentes. Então, aqui foi um pool, né? Por nada, isso aqui é um pool de coisa. Eu já fiz um trabalho com o pessoal lá da UFOP, em que, com os soros de cães, os soros só estavam identificando 2 proteínas, só 2. Né? Das 34, só 2. Ninguém sabe direito, ninguém purificou quais são essas tais proteínas. E por que tem sempre uma bandinha assim? Às vezes, não é sempre não, mas tem uma bandinha que é mais forte.
né? É um negócio meio misterioso, né? Não seria o ideal que todas estivessem desaparecidas, né? Invisíveis ao sistema imune, né? Mas parece que tem lá uma proteína metida à besta que acaba sendo imunogênica. É como se ela fosse um boi de piranha. Só que eu não sei o significado disso que eu estou falando, né? Por que se é que isso é verdade, né? Que existe esse boi de piranha, uma proteína que está ali para ser imunogênica, como se para esconder as outras? Não sei. Acho que o imunologista pode responder isso melhor do que eu. Não, e tem isso também, de algumas proteínas que são extremamente imunogênicas e elas não têm função essencial alguma, elas só são boi de piranha mesmo, para distrair essa resposta imune. A hipótese boi de piranha é justamente isso, é para tirar o foco nas outras, né? Tirar o e foco algumas, os parasitas mudam em ciclos que se aproximam de 21 dias, que é exatamente o tempo para montar uma resposta imune. Então bem... Agora, eu não sei se tem tanta variedade no caso de proteína salivar, né? Eu não sei se... acho que não vai ter essa mudança, mas tem essa coisa, né? Que é interessante. Bom, então tem isso que a gente acabou de falar, né? Essas moléculas que deprimem o sistema imune acabam levando a uma baixa produção de anticorpos, né? Mas eu queria chamar agora a atenção daquelas que são capazes de atuar, aqui a gente está falando do sistema imune adaptativo. Vamos falar um pouquinho daquelas que atuam sobre o sistema imune inato, né? Onde nós vamos ter o sistema do complemento como um dos principais componentes, né? Então, existem moléculas imunomoduladoras capazes de atuar sobre o sistema do complemento, inibindo o sistema do complemento. É uma questão assim, se você está estudando um inseto hematófago, quando eu chamar insetos, vocês incluam carrapato também, mas eu vou ficar falando só insetos, tá? Se vocês estudarem, né, um inseto hematófago e não acharem um inibidor do complemento, pode estudar melhor que vai achar, é porque não procurou direito, tá? Porque é impressionante, algo assim que parece ser muito importante e eu vou tentar mostrar essa importância. Então, só para lembrar um pouquinho, nosso sistema de complemento é bem mais complicado do que isso aqui, que já está bastante complicado. Eu não vou precisar de vocês entenderem cada coisinha dessa aqui, não. Vamos ver só isso aqui, que é uma espécie de um resumo do complemento. Então, nós temos 3 vias para disparar o complemento, né? Via clássica, lectina, alternativa. Todas convergem, essas que primeiro encontram um determinado ponto antes de chegar aqui no ponto de convergência. Esse ponto de convergência é a deposição de uma molécula, chama-se B, ela se liga covalentemente, é o C3 que, quando clivado por uma protease da cascata, se transforma em C3A, C3B. C3B, ela tem um grupo tiol que fica exposto e ele liga em hidroxilas e grupamentos amínicos que estiverem próximos. Então, como o complemento é ativado perto de um patógeno que promoveu a ativação, acaba havendo opsonização do patógeno com essas moléculas de C3B. Então, isso aqui serve para marcar, é como se assim, fagocite-me, né? Então, é uma marca para células fagocitárias, fagocitar aquilo que foi marcado. E continua a cascata do complemento, formando, então, um poro na membrana, né? Que vai... se esses poros forem formados ali, vão matar essa célula em que isso aconteceu, né? Então, o complemento vai fazer 2 coisas. Marcação com a C3B, que serve, entre outras coisas, para estimular a fagocitose, e um buraco na membrana. Então, isso aqui tudo serve só para isso que eu queria falar. Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo aqui. Provavelmente não, tenho certeza que o inseto mais bem estudado até agora com relação a inibidores de complemento é a Lutzomia longipalpis, né? Então, aqui, eu estou aqui querendo dizer onde que esses inibidores podem ser encontrados no inseto hematófago, né? Inicialmente, a gente, às vezes, fazia pesquisa no inseto procurando na saliva. Foi o primeiro lugar, as glândulas salivares são os primeiros lugares onde a gente começou a procurar. Quem começou a trabalhar com isso foi o Jesus Valenzuela com Ribeiro, estudando em carrapato. Depois, a gente começou com inseto. Então, os primeiros resultados com inseto, a gente
obteve no Dysomia longipalpis na saliva deles, né? Então, a gente procurava só na saliva. Aí tinha inseto que não tinha na saliva. E eu falava, isso não tem lógica. Não tem lógica. Vamos procurar em outro lugar? Vamos procurar no intestino. Procurou no intestino, estava lá, no intestino. E, hoje em dia, a gente sabe que pode ter só na saliva, só no intestino ou nos dois lugares ao mesmo tempo. O Dysomia longipalpis é um inseto que tem em todos os dois, na saliva e no intestino, tem inibidores, ou tem um mecanismo de escapar do complemento se ele for ativado. E tem a cabeça de um flebotomínio, que foi arrancada, né? Tem as glândulas salivares aqui, transparentes, aqui, elas coradas com um corante, ficou amarelo. O intestino do flebotomínio do Dysomia longipalpis, aqui tem o intestino anterior que foi arrancado, né? Tem um pedacinho dele só aqui na frente, o divertículo faz parte do intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior. Quando come açúcar, vem cá para o divertículo, quando come sangue, vem para a parte do intestino médio abdominal. Então, tem nos dois lugares, aí, no intestino e na saliva, né? Até hoje, foram descritos 4 sistemas inibitórios no Dysomia longipalpis. Já tem publicação de 4. O inibidor de via clássica, né, na saliva, o Nofax, que é um inibidor de via alternativo, tem um inibidor solúvel intestinal, que atua nas vias clássicas e nas lectinas, ao mesmo tempo. E tem um outro sistema que a gente publicou esse ano, em que o intestino do inseto capta esse tal de fator H. Mas o que esse tal de fator H faz? O fator H é a principal molécula do plasma que ajuda a modular o sistema do complemento para ele não ficar fora de controle. Então, o sistema de complemento está sendo ativado o tempo todo dentro do nosso organismo, né, dos vertebrados. E se o complemento começa a se formar, né, se ativar numa célula self, do próprio organismo, isso não pode continuar, porque mataria essa célula. Então, o fator H é um dos componentes que ajuda a bloquear esse processo. Eu não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo. Então, o fator H ele reconhece o erro e manda uma protease intestinal, uma protease do plasma a destruir, então, a convertase que está fazendo o complemento disparar, né? Seguir a cascata. Então, ele bloqueia, né? E o que a gente está vendo aqui? É que o intestino de flebotomínio capta esse fator H para fingir de selfie. Então, ele pega a fator H e finge que é uma célula do próprio organismo que está sendo atacada pelo complemento que foi comido pelo inseto, né? Então, ele bloqueia desse jeito o complemento aqui. Então, já tem 4 coisas descritas que já estão até publicadas, né? E, além dessas 4, né, nós temos aqui, em investigação, ou mesmo em hipótese, mais 4 mecanismos possíveis, né, de inibição do complemento que estão, ao mesmo tempo, a gente tem algumas só como hipótese, outras em investigação, mas vocês veem 4 hipóteses. Vamos supor que eles vão ser... a gente vai mostrar que eles realmente funcionam, estão lá como aqueles 4 primeiros. Então, seriam 8. Porque um flebotomínio precisaria, no caso do Dysomia longipalpis, precisaria de 8 coisas para impedir que o complemento esteja ali atuando nele, né? 8. Né? Então, vem essa pergunta, né? Para que serve inibidor em artrópode de hematófago, né? Então, para que serve, né? Se a gente for ver aqui, então vamos ver primeiro aqui a hipótese nossa que era, inicialmente, né, que foi comprovada, é que servia para proteger o intestino. Por que é importante proteger o intestino de um inseto hematófago? Porque se a gente olhar a histologia de um intestino de inseto, aqui é a histologia de um flebotomínio, mas vale para outros insetos, né? Então, o intestino do inseto ele é uma camada uma única camada de célula.
Se você fura uma célula dessa, um enterócito, você fura o intestino, vai dar na hemolinfa. Então, essa célula, essa camada única, né, ela é muito susceptível a dano. E isso não pode ir para frente. Então, o sistema do complemento, quando comido, né, pensa no sangue chegando lá dentro. O intestino vai ser uma coisa estranha para o sistema do complemento. O sistema do complemento vai se ativar, então, ao contato com esse epitélio. E sendo ativado, ele vai atacar o epitélio. Daí a necessidade de haver inibidores, um sistema de inibição que seja eficiente, que impeça a morte dessas células. Senão o inseto vai morrer. Né? Uma coisa que eu queria falar aqui, eu esqueci, mas vamos ver. Tá, não vou falar aqui mesmo. Então, só que essa hipótese, ela foi a primeira vez, né, de que os inibidores servem para inibir complemento, para proteger o intestino. Essa hipótese, ela foi testada e verificada a primeira vez em barbeiros. Né? A gente fez, então, experimentos com barbeiros, no caso aqui, nesse trabalho de 2009. Então, a primeira evidência de que os inibidores serviam para proteger o intestino. O que foi feito aqui rapidamente? A gente fazia uma tortura aqui com o barbeiro, colava com super bonder uma mangueirinha, depois na cabeça do barbeiro. Isso era conectado a uma agulha de seringa, na seringa que a gente punha soro concentrado. Não é um soro normal, era um soro concentrado, onde tinha muita proteína do complemento em grande quantidade. Né? O soro era concentrado 2 vezes, não dava para concentrar mais do que 2 vezes, porque ele ficava viscoso demais. Muito bem, punha aqui dentro. Depois, quando você aperta repentino, por volta de 1 segundo, 1 segundo e meio, o barbeiro ingere essa quantidade enorme de líquido. Né? A gente está vendo ele aqui, ele infla que nem um balãozinho. Né? Tudo bem que essa fotografia não foi em sequência, que aqui o volume está maior. Né? Então, ele recebe essa quantidade grande de soro concentrado e não teve a chance de salivar nesse material. E quero chamar atenção para isso. Então, os inibidores salivares não ajudaram em nada o inseto nesse caso. Então, nós tínhamos, porque barbeiro tem inibidor intestinal. Então, a gente só tinha a inibição promovida pelos inibidores intestinais e um soro concentrado cheio de complemento. Mais do que o sangue, né? Se você pegar um volume de sangue, metade daquilo ali não é soro, não é plasma, né? É hemácia. Aqui, tudo que ele comeu foi soro contendo complemento, ainda concentrado. Nessa situação... Oi. 2 coisas. Uma se decomplementar, esse soro não funciona, né? Não, esse daqui, ó. Então, você não vê nenhuma célula morta. A célula morta aqui incorporou. É porque, quando você dá soro inativado, né, fica assim, ele não... Isso aqui é fluorescência natural, né? Porque inseto tem uma certa fluorescência natural avermelhada. Aqui, a gente estava estimulando com luz verde, pegando luz vermelha. Isso aqui é iodeto de propídio, que marca as células que foram danificadas. Então, ela entra... A célula danificada não consegue expulsar o iodeto de propídio, ele intercala no núcleo e floresce. Né? Então, a gente vê células mortas. Então, com isso aqui, a gente mostrou que quando a gente consegue pular a proteção que os inibidores dão ao inseto, a gente consegue fazer lesão. Então, em células do intestino médio anterior do barbeiro. Né? Só que a gente tem uma hipótese, além de proteger o intestino, né, a gente tem uma hipótese sobre uma segunda função, uma possível segunda função dos inibidores do complemento salivares. Então, essa segunda hipótese vale somente para inibidor salivar, não vale para o inibidor intestinal. E eu quero explicar por quê agora. Então, vejam bem. Né, há tempos atrás, né, já tem mais de 20 anos,
o primeiro trabalho, né? Eu acho que esse aqui nem é o mais antigo, isso aqui é uma revisão. Então, foi na década de 80, um imunologista descobriu uma coisa muito legal. Quando um antígeno qualquer é opsonizado por C3b, C3b é aquele componente que liga covalentemente na superfície dos antígenos, marca para fagocitar. Né? Então, eles viram o seguinte, quando tinha um antígeno qualquer, pode ser uma molécula de proteína, pode ser um micro-organismo, mas quando tem uma molécula de C3b ligada a ele, ele se torna um bom antígeno. Eles viram que a resposta de anticorpos contra um antígeno opsonizado com C3b é de 10 a 100 vezes mais eficiente. Então, reparem bem, se fosse só o antígeno, ele teria um poder imunogênico X. Com C3b, com uma molécula de C3b ligada nele, ele aumentaria de 10 a 100 vezes a imunogenicidade. Um outro trabalho feito na mesma época, mais ou menos, né? um outro pesquisador, um outro grupo, viu que se tiver 2 moléculas ou mais, o aumento de imunogenicidade é da ordem de 10.000 vezes. Então, essa molécula que antes era pouco imunogênica, ela passa a ser 10.000 vezes mais imunogênica se isso acontecer. Né? Aí vem uma coisa. Se você está pensando lá num poço termofágico, onde um inseto fez aquela lesão naquele local, dilacerou o local picado, células se romperam, né? Isso estimula o complemento, ativa o complemento no local. O complemento tem uma das funções dele é ser ativado nessas condições para poder fazer debridamento, para poder fazer a cicatrização, para limpar aquilo ali. Então, célula que se rompe, a parte interna de uma membrana, por exemplo, ativa o complemento. Né? Então, o complemento vai ser ativado ali. Eu estou pensando na termofagia sem a saliva. Se você tiver uma termofagia sem saliva, só a lesão mecânica, vai ter complemento ativado ali. Agora, pensem na saliva sendo julgada lá. Tá certo? Então, a saliva vai chegar num local onde tem ativação de complemento. Imagine que essa saliva não tem inibidor de complemento. Tá certo? Então, a saliva está sem inibidor de complemento, chegou no local onde o complemento está sendo ativado. Algumas das moléculas salivares podem, por azar, serem opsonizadas com C3b. Então, uma molécula salivar que era pouco imunogênica pode, por azar do inseto, ser marcada com C3b e ela vai se tornar agora um bom antígeno. Então, suponhamos que essa molécula que foi opsonizada seja uma daquelas moléculas efetoras básicas, né, que estão lá atuando contra a coagulação sanguínea, a vasodilatação, né, para promover a vasodilatação, para promover, para não deixar a agregação plaquetária. Se for uma dessas essenciais, que tem a função básica lá de combater a hemostasia, elas vão perder a função, porque vai ter muito anticorpo dirigida contra ela. Quando um outro inseto for comer nesse mesmo animal, ele não vai conseguir comer direito. Isso é ruim para a espécie. Então, a hipótese nossa é de que, deixa eu ver se eu pus aqui, é que os inibidores salivares, eles impedindo a ativação do complemento no local picado, eles vão poder proteger as moléculas salivares e até eles mesmos dessa opsonização por C3b. Então, isso vai ajudar que essas moléculas continuem invisíveis ao sistema imune. Né? Oi? Só. Quanto tempo vive um flebotomínio? Uns 40... Não chega a isso, não. Uns 30 dias, mais ou menos. Ninguém sabe ao certo no ambiente natural. Agora, não importa que o flebotomínio que comeu primeiro morra ou não. O que importa é a espécie, os descendentes dele, ou quando forem comer no animal que foi picado, entendeu? Vai ter uma resposta contra a saliva, porque a saliva é a mesma para indivíduos diferentes, basicamente. Mas é porque a dinâmica do processo seletivo, aí você tem que falar em seleção de grupo, já complica pra caramba. Quer dizer, o processo seletivo
você imaginar que é o mesmo indivíduo, numa segunda, numa terceira alimentação, então, um tempo depois, o processo seletivo fica mais fácil de explicar. Postular a seleção em grupo sempre King Selection é sempre complicado. Mas você tem que ver que, geralmente, os hospedeiros e as populações de flebotomínios, elas estão lá locais, né? Então, a população de flebotomínios naquele local ela é muito mais homogênea. Você não pode falar que é homogênea se você pegar uma área muito grande. Então, se você pensar assim, na localidade fulana de tal, os flebotomínios devem ter a saliva muito parecida entre si, se não for igual. Tá? E aqueles hospedeiros estão sendo picados por aqueles insetos que têm aquela saliva, vou chamar de igual aqui, com um certo exagero. Né? Então, um determinado hospedeiro. Neldo, acho que só reforçando, eu acho que é no sentido de que se um indivíduo da população tem alguma saliva um pouco diferente, aquele anticorpo que foi gerado não vai atuar contra ele e aos poucos vai ser selecionado, né? Sim, pode mudar. E isso é essencial, porque o C3 é um macrófagocita, e a fagocita é muito melhor que quem tem C3, o antígeno, então é uma coisa que fica muito mais imunogênica. Né? Mas as proteínas salivares, elas são muito assim, mudanças, elas não têm tanta liberdade para ficar mudando, porque elas podem perder a função. Não, mas a gente está vendo, tem trabalhos mostrando que esse bicho que suga sangue muito lento, né? Eles vão mudando a molécula e vão aparecendo outras moléculas. Durante a alimentação, durante o processo de alimentação de vários dias, eles começam a secretar um tipo de molécula, uma molécula com uma função. Daqui a pouco eles começam a secretar outra molécula com a mesma função, mas a estrutura separante. Né? Então, é um mecanismo de evasão da resposta imune. Então, isso é bem descrito em vários carrapatos, vários organismos. Ninguém descreveu saliva diferente para flebotomínio. A picada de um flebotomínio é 5 minutos. Né? E o que importa é a saliva na população. Se a saliva na população está sofrendo pressão, já foi descritas salivas diferentes em populações de países diferentes, por exemplo. Aí tem diferenças. Né? Mas ninguém estudou detalhe assim. Está tendo evolução de saliva a ponto de ficar mudando por causa disso? Eu acho que nesse caso, esses insetos, como flebotomínio, mosquito, não deve ter grande mudança. Sim, é mais quando é alimentação longa, os trabalhos. Nunca ninguém descreveu, nem eu acho que também procuraram muito isso não, né? É uma coisa assim que está assim, como é que aconteceria? O fato que a gente vê, se você pega um animal de laboratório, se você expõe, né, um animal que você usa, por exemplo, hamster para alimentar, né? Se você deixa ele lá 2 meses, a partir de 2 meses, aquele tantão de flebotomínio comendo, porque é muito diferente do que é na natureza. No laboratório, o inseto recebe picada assim, de 200, 300 flebotomínios cada vez que ele é usado. Né? Então, a carga de antígeno é muito maior do que no meio natural. Então, isso de uma vez. Né? Então, ele recebe, quando chega por volta de 2 meses que ele foi usado, né, ao longo, ele está sendo usado assim, talvez uma vez por semana, então lá pela 4ª, 5ª vez que ele é usado, 6ª vez, ele já começa a provocar, os insetos começam a morrer. Então, provavelmente é devido a esse problema. Né? Lembrei aquilo que eu queria falar antes, que tem a ver com isso. O flebotomínio, eu falei, o flebotomínio é eclético. Ele come em ave, ele come em mamífero, um monte de espécies de ave, um monte de espécies de mamífero. Aceita bem. Então, aquela complexidade de inibidor, aquele tanto de inibidor, 8 possibilidades, e eu acho que deve ter mais do que 8, se procurar mais, vai achar. Né? Então, aquelas 8 mecanismos de inibição estão ali porque ele tem que dar conta de um monte de sangue diferente, um monte de sistema de complemento diferente. Quando eu falo diferente, com pequenas diferenças, mas que são importantes para o inibidor funcionar. Então, assim, ele garante que ele possa comer em galinha, em mamífero, etc., em espécies de mamíferos diferentes, sem ter problema. Agora, em 1900, o trabalho saiu em 1942 ou 43, esse trabalho que eu vou falar nele agora, num grupo inglês que estava estudando piolho. Eles queriam fazer uma colônia de piolho.
Então, o que eles fizeram? Pegaram o piolho da cabeça de alguma criança, por exemplo, e eles puseram em porquinho da Índia. Só que piolho é extremamente, é o contrário de flebotomia. Piolho só dá certo em gente. Ele só come sangue de gente. Se puser para... Ele não dá em outro hospedeiro, não sobrevive. O piolho de cabeça de gente só serve para comer em gente. Ele só aceita gente. Então, eles puseram para comer em porquinho da Índia. Eles queriam fazer uma colônia de piolho em porquinho da Índia. O que aconteceu? A descrição do trabalho lá. Os bichinhos comeram muito bem. Quer dizer, o problema não é comer. Então, eles se alimentaram maravilhosamente bem no porquinho da Índia. Daí a pouquinho, o que eles começaram a notar? Os bichinhos estavam morrendo e eles notavam que o intestino tinha arrebentado e a hemolinfa estava vermelha com o sangue que eles tinham comido. O que aconteceu? Interpretação minha, porque eles não tinham essa interpretação naquela época. O piolho de cabeça nosso, o Pediculus capitis, é tão específico para o humano que ele só consegue dar conta do inibidor, Ele só tem inibidor para comer em gente, porque o inibidor dele só funciona em gente. Quando pôs para comer em porquinho da Índia, o inibidor não conseguiu inibir o complemento atacou o intestino do piolho, matou os piolinhos lá. Mas também complemento de novo, Ita, é que o cobaio, o porquinho da Índia é o que tem o complemento mais ativo, tanto que é o que a gente usa para testes. Será que se colocando em rato daria a mesma coisa? Não, veja bem, essa ideia de que... porque é aquela coisa assim, o pessoal começou a estudar em porquinho da Índia há muito tempo atrás, e aquilo ficou como uma escolha viciada, digamos assim. Todo mundo que vai fazer usa porquinho da Índia, mas não é porque é mais lítico, não. Depende muito, uma coisa muito estranha. Se você pega, depende de qual sistema ele é. Muito líquido, por exemplo, para a hemácia de carneiro opsonizada com anticorpo. Então, porquinho da Índia funciona muito bem. E muda o sistema mais líquido que ele. O humano é mais ou menos igual ao de porquinho da Índia. A capacidade lítica nesse sistema, muito parecida. Só que por que o pessoal usava o porquinho da Índia? Porque tem lugar que é maior complicação. Por exemplo, hoje eu tive um aluno lá na Inglaterra, com o Paul Bates, ele queria tirar sangue dele mesmo, não deixaram para usar. Ele teve que usar um pouquinho de soro que ele levou, por sorte, que levou do Brasil. Né? Lá eles têm muita dificuldade. Aí o que eles fazem? Compram soro de porquinho da Índia, coisa e tal. Virou uma tradição. Não é porque o soro de porquinho da Índia é mais efetivo. Varia para burro. Depende em quê. Um exemplo clássico que eu estou falando, se você pegar soro de galinha, né, hemolítico, usando o sistema que você usa para o porquinho da Índia para a gente e tal, é péssimo. Muitas vezes mais baixa o poder lítico. Aí, você pega leishmania agora, pega formas para uma mastigota de leishmania, põe soro humano lá. Soro humano, vou dar um exemplo de soro humano, soro de cão e soro de galinha. Você põe soro humano vai matar 40% lá de uma cultura em fase estacionária, vamos dizer assim. Matou 40%. Você põe soro de cão, não mata nem entre, acho que 15%. Tá bom? Você põe o de galinha, mata tudo. Isso na mesma concentração. Tá? Então, o soro de galinha em leishmania é muito mais eficiente. Mata assim, 2% de soro de galinha mata 90% das leishmanias, das pneumostigotas. Se você puser 2% humano, não deve matar nada. Porque a concentração de humano que usa no experimento é, sei lá, de 10% para cima. De cão, se puser 10%, mata lá uns 15% só. Né? Só para você ver, varia muito de espécie para espécie a eficiência, dependendo de onde está atuando. Então, isso é muito importante. Quando você quer fazer comparação de poder lítico, a hemácia que vai ser alvo, se for ensaio hemolítico, a hemácia que você está usando como alvo vai fazer grande diferença. Se você mudar essa hemácia, você vai ter outra direção. Tá? Então, no caso de porquinho da Índia, não é porque eles são especialmente líticos, por isso que não deu, não. É porque
o inseto não consegue atuar sobre soro de porquinho da Índia com a mesma eficiência que atua no soro humano. Ninguém ensaiou isso, porque como é que você vai criar piolho para poder dissecar para ver? Ninguém sabe direito onde estão os inibidores de piolho, se é intestino, ou se é salivar, ou se é nos dois. Ninguém sabe nada. Né? E eu acho que vai continuar sem saber durante um monte de tempo, porque não tem estudante querendo fazer colônia neles que pode a gente estudar. Né? Então, é complicado, não tem um sistema para você criar. E para dissecar um piolho também é muito difícil, né? Imagina tirar aquele negocinho duro, porque o flebotomínio é muito fácil de dissecar a glândula salivar comparado com o piolho. Né? Bom, continuando aqui, né? Então, os inibidores salivares do sistema imune poderiam... outra pergunta, né? Aquela lá a gente já terminou, estou pondo aqui outra pergunta. Os inibidores do sistema, inibidores salivares do sistema imune, aí já incluindo complemento, inibidor de complemento e os imunomoduladores, né? Eles podem influenciar na transmissão de patógenos? A pergunta é óbvia, né? A resposta é óbvia, sim. Né? Então, com tudo isso aí lá na saliva, com função para o inseto, que não tem nada a ver com transmissão, né? Nenhum inseto faz isso para poder ajudar patógeno, né? Eles fazem para se proteger e para proteger a sua saliva, mas o patógeno pode se aproveitar disso para poder ter sucesso. Né? Um dos primeiras publicações em que isso foi mostrado foi com leishmania e flebotomia. Foi na década de 80, em que o pessoal pegou saliva de flebotomia e viu, então, que na presença de saliva, quando injetadas as leishmanias no hospedeiro, no mamífero, no camundongo, lá ele tinha lesões mais graves e apareciam com mais rapidez. Né? Então está lá o artrópode infectada, picada, com salivação no local picado, o patógeno chega ali junto com esse tanto de inibidor, aquele local é imunodeprimido por todas aquelas substâncias e então facilita a implantação da doença. Isso é uma coisa clássica que todo mundo já viu. Né? Eu estou propondo isso aqui também. Né? É que o contrário, né? O caminho contrário do vertebrado, do hospedeiro vertebrado para o vetor, deve ter alguma importância esse processo. Né? Então está lá o hospedeiro parasitado, ocorre a picada, né, com a ingestão do patógeno e a ingestão de saliva que foi salivada ali no local. Então a saliva, uma parte boa da saliva é ingerida junto com o patógeno. Então, esses inibidores aqui, principalmente inibidor do complemento, que eu estou salientando, né? Esses inibidores do complemento vão proteger os patógenos no intestino contra o complemento. Então, por que isso aqui é importante, por exemplo, no caso de leishmania? Porque a leishmania estava ali no hospedeiro dentro de células fagocitárias. Estavam lá macrófagos e células semelhantes. Quando esses macrófagos são ingeridos, aquele turbinamento de passagem pela bomba cibarial, aqueles espinhos que tem ali naquela região, aquilo ali deve arrebentar essas células que são mais frágeis do que uma célula normal, não parasitada. E as amastigotas que estavam lá dentro acabam sendo expostas ao sangue que foi ingerido. Então, o complemento, se não tivesse inibição do complemento ali dentro do intestino, provavelmente o sangue atacaria esses amastigotas e poderia matar pelo menos uma parte deles. Né? Então, a gente acha que existe um papel desses inibidores, no caso aqui de complemento, na ingestão de leishmania. Quando a leishmania está sendo ingerida, deve haver proteção delas para que elas sobrevivam dentro do intestino. Ao mesmo tempo que protege o intestino, protege o que foi comido, né? O patógeno que foi comido. Isso aqui é hipotético, né? É mais um pedacinho da reflexão. Eu acho que aqui, né, vem, então, a perspectiva gerada a partir disso que a gente falou. Né? Então, que perspectiva é essa? Será que se você conseguir, né, inativar os inibidores de complemento, né? Você faz uma vacina onde o produto dessa vacina vão ser anticorpos que inativam não só os inibidores de complemento, moléculas imunomoduladoras do modo geral. Tá? E você está inativando, você tem que conhecer muito bem
quem que ajuda tal patógeno a se implantar num determinado hospedeiro. Se você conseguir uma vacina que acaba com essa ajuda que essas moléculas salivares intestinais vão dar, no caso salivares mais, né? vão dar ao patógeno, e você conseguir barrar essas atividades, né? Você tira a ajuda que essa saliva dá ao patógeno no local da picada. E isso pode ser importante para poder ajudar a prevenção de transmissão de uma doença transmitida desse jeito. Então, não estou falando que isso... você pode associar uma vacina como essa contra uma vacina também contra o patógeno. Então, isso é possível. Uma mesma vacina tem essas duas componentes, né? Um componente anti-molécula da saliva que protege patógeno, uma ação antipatógeno ao mesmo tempo na mesma vacina. Isso bloquearia a transmissão, né? Você pode... isso aqui, no caso, bloquearia a transmissão, mas bloquearia também a transmissão do hospedeiro para o vetor. Se você tem aquele... Está levando em consideração isso aqui que eu falei, né? Se você não tiver proteínas atuando ali nesse momento, né? O patógeno pode sofrer a agressão do sangue que está sendo ingerido, né? Você tem vacinas, existe essa hipótese, né, de produzir vacina que pode bloquear a transmissão de patógeno. Isso é uma coisa assim que é difícil. Por que é difícil? Porque as moléculas que nós estamos falando, elas são muito pouco antigênicas. Elas já são maus antígenos. Você tem que conseguir fazer que elas fiquem boas antígenas, se transformem em boas antígenos, para isso funcionar melhor. Né? Agora, no caso de um inibidor intestinal, ele não sofre essa pressão para não ser bom antígeno, né? Então, há insetos, por exemplo, a Aedes não tem inibidor de complemento, não só de complemento, não tem inibidor de complemento na saliva. Não tem. Todos os inibidores deles, toda a inibição é intestinal só. Né? E, provavelmente, essas moléculas intestinais não sofrem pressão para não serem antigênicas. Elas devem ser antigênicas. Né? Então, poderia, por exemplo, um Aedes que comer numa pessoa que foi... É um negócio bem hipotético, bem louco, né? Se comer em mim, por exemplo, faz de conta que eu me vacinei contra essas proteínas inibidor de complemento de Aedes. Todo Aedes que comer em mim morre porque o complemento vai atacar o intestino dele. Se eu pegar dengue, eu não vou ser um reservatório de dengue. A ideia é essa, muito maluca, mas tá aí. Tem pesquisadores que pensam nisso, né? Eu não gosto de trabalhar com vacina porque tem que mexer com grupos muito grandes de gente, coisa e tal. Eu prefiro pesquisa básica. Aí fica essa ideia. Tem gente que pensa em trabalhar com isso, mas antes a gente precisa conhecer as moléculas e as funções delas para isso dar certo. Eu acho que eu termino por aqui. Então, pessoal lá do laboratório, muito obrigado aí. Acho que passou muito tempo que eu tinha planejado, era 1h e pouquinho que eu queria falar, né? A gente conversou muito, mas valeu a pena, né? Eu espero que tenha valido a pena para vocês alguma coisa que a gente discutiu aqui. Muito obrigado. Não, Nelder. Obrigado. Por nada. Como é que eu faço aqui para stop share? Uhum. Tem alguma pergunta, gente, que alguém queira fazer? Ou já fizeram todos durante o... Eu tenho uma curiosidade, que eu não conheço o sistema. Posso fazer? Claro, professor. Sim. Normalmente, que tipo de moléculas são esses inibidores de complemento? Quer dizer, do que se conhece, a estrutura delas, que normalmente o que são? Tá. São moléculas proteicas que a gente estudou até o momento, moléculas proteicas, todas moléculas proteicas. Então, e só tem uma que eu sei que tem assim, um modelo tridimensional que uma pesquisadora lá da Califórnia fez. Uma das proteínas lá da saliva de Longe-Palpes, ela fez a modulação, fez a modulação primeiro, só uma modulação teórica, depois ela cristalizou um recombinante e fez, um dímero, e a gente já sabia que era um dímero
por cromatografia, que mostrou É uma que proteína de que tamanho? São pequenas, elas são de 16, então dá por volta aí de 32. Então, veja só. Então, eu volto àquele primeiro gel que me chamou a atenção, que lá no front tem um monte de coisa pequenininha. Eu não sei se eles estão naquele bolo. Então, se eles estiverem naquele bolo, eles são antigênicas, está vendo? Tanto que você conseguiu revelar. Eu não tenho informação agora sobre a faixa de peso molecular, não sei se dá para ver ali. Mas deve ser coisa pequena, né? Pelo que eu... Aqui, ó, 16. Aqui está 16, 30, 50. Vocês não estão vendo, né? Eu não compartilho. Não vou voltar a compartilhar, não, porque eu estou com medo de dar pau. Não precisa, não. Assim, as proteínas estão entre 50 e 10. Então, e aquelas coisas no front pode ser coisas pequenas. Bem Se pequenas. eles também tiverem essa função, seria interessante dar uma olhada. Eu pegaria essas coisas da saliva, tiraria tudo quanto é coisa grande, só ficaria com as pequenas e ver se tem alguma função de inibição. Talvez fosse uma boa de fazer isso. Deixa eu falar um pouquinho. Oi. Mas pode ter muita coisa pequena ali, mas elas têm muito pouco. Quando eu fui procurar inibidor de complemento de saliva, de carrapato, lá com o Zé, levei saliva de quase 2.000 carrapatos. Depois da terceira etapa de purificação, tu já não tinha, mas não conseguia, já assumia, porque elas são muito ativas. Tu via a resposta, não via quase nada de proteína, e punha mais uma etapa, grudava na coluna e tal, o que sobrava, não. Uma coisa que eu estou lembrando agora... Essa alta atividade é que impressiona. Ao menos a mim, que eu sou... Sim, eu acho que assim, ter pouco antígeno com muita atividade é uma coisa boa, né? Porque vai ter uma baixa concentração, estimula menos o sistema imune. Né? As moléculas essenciais, o ideal é isso mesmo. Muita atividade para pouca molécula. Mas algumas delas são gastas no processo de inibição. Então, essas moléculas, elas assim, teoricamente, deveriam funcionar no início da cascata do complemento, onde tem poucas moléculas sofrendo ativação ali. Depois que a cascata foi mais para frente, amplifica demais o processo. Aí vai precisar de gastar muitas moléculas inibidoras. Mas se inibir no início, poucas moléculas já dão conta do recado. Esse raciocínio, concordo, mas ele também é enganador. Eu não sei como é que é mas ele injeta saliva, suga, injeta mais saliva. E ele injeta muita saliva porque ele devolve água pela saliva. Né? Então, a quantidade momentânea pode ser pequena, mas está toda hora jogando mais e mais e mais. Para manter então, o local. Eu não sei como calcular isso, mas eu acho que a gente tem que ter sempre presente que continua jogando. Mas, professor Massuda, lembrei uma coisa que é relevante em relação àquilo. Na saliva, tem duas atividades, eu estou falando em termos de atividade, pega a saliva bruta, você tem duas atividades que só tem essas duas atividades. A gente foi seguindo fazer um mecanismo de inibição, saliva em que locais ao longo da cascata. Então, a gente viu que aquelas proteínas que eu falei, de peso molecular um pouco mais alto, 16, tem a outra que é de 30 outra não é dímero, é 34, se não me engano. Né? Então, tem uma de 16, que é dímero, dá 32, tem uma de 34, que é monômero. Então, os recombinantes dela atuam nesses dois locais, na cascata e no início da cascata. Né? Não sobra nada, a saliva não tem outra atividade que não seja nesses dois lugares. E o recombinante
funciona nesses 2 lugares. Então, é como se não existisse mais nenhuma outra molécula inibidora de complemento na saliva. Então, aí a gente parou de procurar inibidor de complemento na saliva, porque as duas que eram evidentes foram achadas. Né? Agora, no intestino, ali vai ter muita coisa. Nós só descrevemos 2 até agora, 2 mecanismos. Com certeza vai ter pelo menos mais 2, eu acho que até 4. Pelo menos. Porque o negócio muito... Tem que, por exemplo, o inibidor salivar, professor, consegue inibir soro de galinha, complemento de galinha. Só os do intestino que conseguem. Então, só para ter uma ideia de como que a coisa é complicada, quando você começa a pensar em muitos hospedeiros diferentes. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oi? Uma coisa, aquele experimento que você mostrou da alimentação forçada de brasileiros com soro concentrado, né? Uhum. 2 vezes não é tanto. Numa alimentação normal, por que isso não aconteceria nada? Por que você não vê essa célula? Por que a gente não vê? Bom, não é só... Precisa ser alimentação forçada? Um soro concentrado, o cara não... A gente poderia ter posto o soro normal lá, num alimentador artificial, para o barbeiro comer. Não, seria mais um Rodgers, né? Porque o gatão é mais chatinho. Mas dá para fazer em alimentador comum. Qual que é o problema? Que ele está salivando e está comendo a saliva. Nesse nosso sistema, ele não come saliva. Entendeu? Então, nós estamos tirando a ajuda que os inibidores salivares dão no processo. Tirou. É como se a gente tivesse arrancado a glândula salivar deles e desse para comer soro. Ele ficou só com os inibidores intestinais, podendo atuar. Entendi. Quando é assim, aí a gente consegue ver. Quando a gente faz com o soro não concentrado, não é tão evidente. É algo sutil. Tem célula nesse soro? Não. Não? Não. É só soro mesmo. Só e soro. Nós tentamos fazer com o soro 3 vezes concentrado, ele gelifica. Não dá certo. Então teve que ser com 2 vezes concentrado. Então é só o complexo de ataque que está matando ali. Deve ser. Faz sentido que seja, né? Aquele sistema de forçar a coisa deve ser útil para várias coisas que alguém puder pensar. É um negócio muito interessante. É impressionante como é rápido. Se você quer que o inseto receba abruptamente, em questão de 1, 2 segundos, né? Qualquer coisa que você queira que ele coma, aquilo ali funciona. Então é um negócio interessante, né? Para poder usar para fisiologia, de modo geral. Agora, vai ter um inconveniente dele estar ligado ali com o super bonder, a cabeça, né? Não vai sair daquilo. Né? Ele muda depois? Vai prejudicar, muda. A gente não viu, não, porque a gente dissecava eles, né? Mas a muda vai ser prejudicada, porque quando chegar na hora da cabeça, não sai, né? Ele deve morrer. A cabeça não vai sair. Ok. Negócio meio maluquinho. Sim, não, Massuda, aquele sistema no Rodgers, que o Zé Marcos disseca a glândula primeiro e depois faz comer depois, você podia dar soro para ele e começar a acompanhar. Seria um sistema, você alimenta no alimentador artificial, ver se eles comem, com célula, soro concentrado, alguma coisa do tipo, e ver o que acontece. Parece que o que ele fez foi o seguinte, ele cortou, ele operou os barbeiros e cortou o ducto da glândula salivar. Aí ele pôs o barbeiro para comer, né? Ele comia, só que sem a ajuda da saliva. Só que ele não seguia ele só queria ver se comia, ele estava estudando alimentação. Isso, só que quando você dá no alimentador artificial, ele come bem. Joga um ATPzinho, ele vai lá e come feliz da vida.
O Aí Rod você e os pode dar cormões. só o soro. Hã? Mas ele vai salivar lá. Não, mas não Entendeu, tem mais professor? saliva. Não, se fizer a operação. Não, é muito mais Isso. fácil fazer isso. Porque quando eu pensei assim, não, tem que operar e esperar o tegumento fechar, ele tem que passar dias. Desse nosso jeito, em um dia você faz os experimentos. Entendeu? Não, mas acho que não Porque é tão você complicado pegou. assim, não. Mas eu achei que operar, Enfim, aprender a mas operar. E como eu tive essa ideia, eu já tinha feito isso, não sabia para que ia servir no futuro. Eu falei, um dia ainda vou usar isso para alguma coisa. Acabou usando esse trabalho. Mas, mas de qualquer maneira, se alguém quiser tentar, dá para fazer com Rodgers. Dá. Só que aí tem que garantir que cortou os ductos, né? Tirou eu acho que ele não tirava a glândula, ele cortava os ductos. Não sei se ele tirava a glândula. Não, eu retiro a glândula, sim. Retira? Ia lá e tirava com a pinça, inclusive. Aí botava uma cerazinha, esperava uns dias e ele já estava comendo. Mas, sinceramente, aquilo me parece que não é para qualquer um, não. É meio chinês em férias. Deve ser bem difícil aquilo. Agora, com essa metodologia que a gente usou, em 15 minutos, aquilo ali endurece. Você, se já tiver o soro lá, você enche a mangueirinha com uma seringa pequenininha, depois liga numa seringa mais grossa. Não, é só mais E rapidinho. O meu argumento é que você teria mais um outro modelo feito de maneira diferente com resultado parecido. Isso acho que reforça muito. Nós, assim, alguém poderia, o referido desse trabalho, ele duvidou assim, será que não está comendo saliva? Como é que você garante que não comeu saliva? Porque o argumento era a pressa. Aí o que a gente fez? A gente fez esses experimentos com ródinos, o outro foi com triatoma, né? A gente fez com ródinos e mostrou que, usando a pirase como marcador, né? A gente pegava... o intestino tinha muito pouca pirase, praticamente nada de apirase, enquanto que quando você deixava ele comer normal, tinha muita pirase. Entendi. Aí nós mostramos que não estava comendo saliva. Foi também fácil, né? Eu escolhi os caminhos fáceis, né? Porque esse de operar me dava medo. Mas eu gostaria de fazer isso. O máximo que eu já fiz de operação de barbeiro foi tirar a tampa do abdômen, assim, colocar o Wigglesworth fez isso. Ele punha uma lamínula, a lamínula colava no conexevo e fechava. O barbeirinho fica ali, estava todo preso, né? Ele ficou 13 dias assim. Quando eu pus o dedo para comer, ele comeu. E eu vi o sangue entrando dentro do intestino. Aí fui comendo, até que ele explodiu. A lâmina soltou. É muito bonito essas coisas. Não sei para que serviria, porque eu não usei ainda para nada isso, mas é muito interessante. Mas é difícil de operar o inseto. Tem gente que opera mosquito, né? Quer dizer, que é possível. Pois é. O Rodgers é um monstrengo perto do mosquito. Inclusive, dá para usar agulha de injeção para operar. A agulha de injeção é que nem bisturi. Ela é molada que nem bisturi. Se a agulha está novinha, você põe ela na ponta de uma seringa e você usa como bisturi. Um micro bisturi. Desamolou, joga fora, troca de agulha. Então, quem quiser fazer isso é interessante. Usar para alguma coisa de operar, dá para fazer. Mais alguma coisa, gente? Acho que... Nelder, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, só uma última pergunta, né? O Ita de novo aqui. Tem algum sobre alguns insetos e carrapatos que são específicos de uma espécie, né? Tipo Rhipsaurus micropus, a pulga que você falou, né? Tem algum trabalho que tente associar isso com se a evolução deles tende a concentrar numa espécie ou é mais favorável ele ser multiespécie? Porque cada característica tem uma vantagem e desvantagem, né? Eu não conheço algum trabalho, se alguém tentou analisar em termos disso. Eu também não conheço nenhum, não. Mas, assim, quais são as vantagens de ser eclético? Ele vai ter
muito mais chance de achar o hospedeiro, né? Agora, mas ele também vai precisar de um monte de mecanismo auxiliar, que é a desvantagem. Se você for especialista, você concentra só naquele problema. Então, fica mais fácil você resolver um problema que não é tão grande, talvez. É mais ou menos essa ideia. Modular a resposta imune de um hospedeiro único deve ser muito mais fácil do que modular de galinha, tem mamífero, tem réptil, tem bicho que pega de tudo quanto é bicho, né? Muito... Ou ele faz alimentação muito rápida com pouco sangue de cada um também, talvez para compensar, né? Eu não sei. Eu não conheço esse caso. E também não é muita vantagem. Olha para você ver o tempo gasto de energia. O risco. E o risco, né? Cada vez que te aproxima um hospedeiro tem um risco intrínseco, né? Tinha uma discussão em carrapato de um hospedeiro e 3 hospedeiros. Se compara o genoma, o tamanho do genoma de Rhipicephalus micrópolis com Ixodes. Rhipicephalus é muito maior, que parece que eles precisam tipo, duplicar mais genes para ter essa variabilidade. Mas agora que saiu os genomas, tipo, tu vê o número de genes preditos é quase o mesmo. Mas o gene predito e proteína final até que nós vimos agora em Rhipicephalus sanguíneos, tipo, ele tem uma saliva cada dia, assim, mais ou menos. Então, cada dia ele tem um tipo de saliva. E se for ver, tipo, lipocalina, nós identificamos 245 lipocalinas. É um negócio surreal, assim, Kunitz, metaloprotease 60. E foi interessante que nós vimos em lipocalina e metaloprotease que eles têm predição de recombination breakpoints, bem específico nessas famílias. Então parece que é uma forma do carrapato gerar mais diversidade. E se pensar em lipocalina, que o pessoal mostra que estamina é super importante para gerar coceira, então o hospedeiro retirar o carrapato antes que ele termine o repasse sanguíneo. Essas moléculas que carregam coisas pequenas, né? Eu acho que aqui tem um papel muito importante, é muito pouco estudado, né? Muito pouco. O que elas estão carregando? Exato. São moléculas muito mais difíceis de ver. Mas como é que estudar 160 proteínas lipocalina, que são super parecidas, né? Imagina. O resto da vida só... Na saliva do Ditsomiolos palpus tem uma odorant bind protein, que é para pegar molécula pequena e transportar. Após que ela está transportando algo, sei lá, um ecosanoide, um prostaglandina, uma coisa dessas assim. Uma molécula pequenininha, que é instável e que é transportada, fica guardada ali na saliva e vai ser lançada no hospedeiro na hora oportuna. Uma coisa que acontece com algumas espécies, eles usam mudança de pH, porque na antena de um inseto, né, o que acontece? O pH próximo ao lugar onde tem o receptor do cheiro, da molécula que está sendo transportada, então tem aquela hemolinfa que banha o poro, vai do poro até o neurônio, né? Então, tem um gradiente de pH que vai acidificando quanto mais perto do neurônio. O que acontece? A afinidade da molécula que pegou o cheiro lá, ela vai diminuindo a afinidade dela pelo cheiro, quanto mais ácido vai ficando. Aí ela solta ali pertinho. Então, é muito legal isso. Agora, por que eu falei isso? Porque a saliva de flebotomíneos, pelo menos do Ditsomiolos palpus, a gente não sabe outra espécie, é ácida. E ela vai ser lançada em 7,4. A saliva de Rhodnus é ácida e vai ser lançada em 7,4. E engraçado que elas têm o mesmo pH, por volta de 5 não, de 6. Entre 5,5 e 6. É como se fosse de propósito. No caso de Rhodnus, a gente sabe que é para soltar óxido nítrico, né? Sim, então ativa tudo ali na troca de pH. Agora, em flebotomínio não tem, assim, se tiver óxido nítrico, não tem uma coisa muito evidente como em Rhodnus, mas eu acho que é para soltar alguma coisa dessas, como se fosse lá no cheiro. Inclusive, tem uma odorant bind protein similar a uma de antena. Está fazendo isso, está soltando. Ela pega uma coisa instável e solta no local da picada quando o pH subir. Então, ao contrário, né? Ela funciona ao contrário do que no antena. Um negócio muito maluquinho. Isso é hipotético, né?
Sim, Pois não, é, mas eu acho que essas tuas perguntas aí dá para agora a gente pensar muito tempo e montar muito projeto com as dúvidas. Dá. Pois é. Muito obrigado, estava brilhante o seminário. Muito obrigado. Legal, Nelder. Parabéns. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau a Valeu, todos. Nelder. Até. Parabéns. Muito bom. Professor. Obrigado. Um abraço. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vou desligando aqui então. Tchau, gente.